Vocês podem até sentar mais para frente, o pastor não fala cuspindo nem tem mau hálito. Prometo para vocês. Glória a Deus. Irmãos, que louvor abençoado, amém. Glória a Deus. Hoje a gente tem gente nova no louvor também. Cada dia o louvor crescendo mais. Amém. Irmãos, eu vou apresentar agora os pedidos de vocês a Deus também. Nós temos a nossa caixinha de pedidos lá na entrada da igreja. A gente ora sempre naqueles pedidos que a gente recebe. A gente recebe pedidos de oração pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, sinal de fumaça, pombo correio. Manda os seus pedidos de oração, não tem problema. Se você não apresentou seu pedido de oração, apresenta o teu coração a Deus, porque Deus conhece teu coração. Ele sabe o que você precisa. E o Senhor diz que onde dois ou mais estiverem, Ele está também. O Senhor está aqui. Aquilo que a gente ligar na terra é ligado nos céus. Que desligar na terra é desligado nos céus. Então, a oração tem muito poder, principalmente juntos. Pai, eu quero, antes de mais nada, te pedir perdão por tudo aquilo que nós fazemos e que te desagrada, Senhor, que deixamos de fazer também. Senhor, nós estamos diante de Ti, apresentamos a Ti os nossos sonhos, nossos desejos, nossas angústias. Pai, aquelas promessas que o Senhor já fez lá atrás também. Mas eu queria te pedir, Senhor, que passe primeiro pelo filtro do Teu plano. Porque aquilo que não é Teu para a nossa vida, que o Senhor tire do nosso coração, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas o que está em conformidade com o Teu plano realiza, Senhor. Pai, nos capacita para receber, derruba as muralhas, destrava as nossas bênçãos, muda corações, situações, o que tiver que ser mudado, Senhor. Pai, eu derramo da Sua graça, eu derramo da Sua saúde do reino, que nós possamos viver o espiritual, Senhor, cada dia mais junto de Ti. Eu declaro a Tua vitória sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fico tão feliz quando eu vejo a igreja cheia assim. E hoje é dia de aniversariantes do mês. Não sei se vocês sabem, tem um lanchinho bom lá embaixo. Eu queria avisar vocês que, excepcionalmente, a nossa ceia de dezembro não vai ser na próxima semana. A gente sempre faz na primeira semana. Em dezembro, especificamente, a gente vai fazer na segunda semana, tá? Então, na semana que vem não tem ceia. É na outra. Vou falar de novo, não é na semana que vem. É na outra, tá? Então, vocês fiquem de olho, quem está em casa, que nos acompanha, que também ceia conosco à distância, né? Então, semana que vem não tem ceia, tá? Bom, hoje tem os aniversariantes do mês lá embaixo. O meu é só em janeiro, mas eu vou comemorar também, porque eu vi que tem um monte de coisa boa para comer. E eu queria pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês na 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, versículo 6. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Se você não tiver uma Bíblia, fica aí do lado de um cristão, que ele vai ter. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amém? Diegão já colocou aqui atrás também, né? Para quem não tem. Tá bom, diz assim a palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Pode sentar. Deixa a tua Bíblia aí do lado que a gente vai abrir mais passagens, tá? Mas eu quero começar por essa de 1 Pedro. Irmãos, tem uma coisa interessante aí, que eu queria que vocês compreendessem, sabe? Esse versículo 6, ele começa dizendo que a gente deve ser humilhado para ser exaltado, né? E às vezes as pessoas não compreendem tanto isso, né? E ele fala, olha, eu quero que vocês se humilhem, mas não é se humilhando de qualquer forma, né? É humilhando debaixo da mão potente de Deus, né? Humilhem-se debaixo da mão potente de Deus e vocês serão exaltados ao seu tempo. Eu vou ler de novo, que eu não precisava nem pregar, mas vamos lá, olha só. Se humilhem debaixo da mão potente de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte. E aí ele continua destrinchando isso um pouco melhor, e ele diz assim, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou seja, o Senhor está dizendo que a gente precisa se humilhar debaixo da mão dele, e que a gente não precisa ficar ansioso, e ele vai cuidar de cada um de nós, e ele vai exaltar-nos no tempo dele, né? São dois versículos que em si eles já contêm uma grande vitória de Deus. Mas eu queria falar um pouco primeiro sobre esse humilhar-se.
O que é você se humilhar diante da mão de Deus, né? O que é você se colocar diante de Deus como pequeno, como impotente, como alguém que não consegue fazer alguma coisa, né? E vocês já sabem, a maior parte de vocês, que muitas coisas que estão na Bíblia são contrárias ao que está no mundo, né? As coisas se contrapõem o tempo inteiro. A sabedoria de Deus, ela é completamente diferente da sabedoria dos homens. Tanto que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, para os homens que são sábios, parece loucura. Porque eles vão ler e eles não vão compreender o que está sendo dito ali. Porque é contrário ao que eles vivem. Não sei se você sabe, mas a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, né? É isso que a Bíblia fala, que o mundo onde a gente vive pertence ao maligno. Nós não, nós somos de Deus. Mas nós estamos num mundo que é controlado pelo maligno. E é por isso que as coisas do mundo são completamente contrárias às coisas de Deus e às coisas que estão na Bíblia e às coisas que estão na palavra do Senhor. Porque o mundo não vive segundo a Bíblia. Quem vive segundo a Bíblia são os cristãos. E aí a gente é confrontado todos os dias com a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E as coisas às vezes se chocam. Por que eu estou falando isso? A gente vive num tempo, a gente vive num mundo hoje que parece que para você ser bem-sucedido na vida, você precisa ser aquela pessoa que faz tudo com a força do teu braço. Que você consegue, né? Você foi lá e construiu, e é cheio de histórias, a gente pega as biografias de pessoas bem-sucedidas, e são aquelas pessoas que caíram e se levantaram, e aquelas pessoas conseguiram, e tiveram ideias brilhantes que mudaram o mundo, e o cara foi construir uma empresa toda poderosa dentro da garagem do pai dele, e a empresa foi para o mundo inteiro, são pessoas brilhantes, incríveis. É impressionante como esses são os modelos que são colocados na frente dos nossos filhos, na nossa frente, né? E a gente começa a viver e parece que a gente é sempre fracassado, porque a gente nunca é exatamente daquele jeito. Sempre tem alguma coisa melhor, maior, mais potente, mais difícil, mais independente. E é difícil, inclusive, eu estava comentando esses dias lá em casa, falando assim, deve ser muito difícil ser adolescente hoje. Porque quando a gente era adolescente, não tinha internet. Então as pessoas com quem a gente se comparava, as pessoas estavam ao nosso redor. Era um monte de Zé Ruela, que nem a gente. Aquelas pessoas estavam ali do nosso lado, brincando na rua e tal. A gente não tinha como comparar. Agora o adolescente compara com aquelas pessoas que têm sucesso o dia inteiro na Bíblia, né? Eles estão o tempo inteiro ali na Bíblia, na internet. Está no Instagram, fazendo live, tirando foto, né? Tirando foto só do que dá certo, do que é bom, do que é bonito e tal. E o adolescente fica assim, eu sou um fracassado. E não é à toa que a ansiedade é o mal do nosso tempo. É um mal do nosso tempo. As pessoas são muito ansiosas, as pessoas sofrem por ansiedade, as pessoas estão ansiosas por aquilo que elas não têm, por aquilo que elas não alcançam, onde elas não chegam. Esse é o mundo onde a gente vive. E aí Deus vai dizendo ali em 1 Pedro, entrega a mim a sua ansiedade. Essa ansiedade não te pertence. Você não deve viver com ela. E se humilhe. Se humilhe para que você seja exaltado. E eu queria falar primeiro para você que o sucesso do mundo não é o sucesso de Deus. Aquelas coisas que a gente vê no mundo não são as coisas que Deus tem para você. O sucesso de Deus para você é você ter um relacionamento íntimo com Ele. O sucesso de Deus para você é você ter uma família abençoada. É você cuidar da sua família cuidar de você. É você transbordar nas pessoas que estão ao seu redor. É você ser usado, é você estar correto, é você ter um coração limpo, ter uma mente limpa, estar sempre nos caminhos de Deus. Esse é o sucesso para Deus, não é o sucesso do mundo. Sabe que um dia desses, quando eu fiz 40 anos, digamos, já faz um tempinho, estou com 46, foi um dia desse. Um dia desse, quando eu fiz 40 anos, eu me lembro que eu pensei assim, falei, caramba, será que eu cheguei na metade da minha vida? Porque essas datas mais certinhas assim, fazem a gente pensar sobre essas coisas, né? Mal imaginava eu que já ia estar quase chegando nos 50. Mas quando eu estava chegando, quando eu estava em 40, eu estava pensando, será que eu cheguei na metade da minha vida? Será que eu tenho mais 40 anos para viver? E olha que engraçado. Ao mesmo tempo que eu pensei, será que eu cheguei na metade da minha vida? Eu tinha um sentimento de que as coisas boas que eu tinha para viver, eu tinha vivido. E o que eu não tinha conseguido alcançar até ali, eu não ia alcançar mais. Porque eu tinha que correr quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, eu tinha chegado aos 40 e agora, putz,
Agora é ladeira abaixo. Agora é difícil. A outra metade é ladeira abaixo, né? E às vezes esse sentimento que a gente tem, porque inclusive o modelo de sucesso que a gente tem são pessoas bem-sucedidas, jovens, bonitas. E às vezes a gente não compreende as coisas que a gente está vivendo, o mundo onde a gente está vivendo, sabe? E aí você vai ler a Bíblia, e aí você vê assim, Abraão viveu até os 175 anos. Aí ele teve um filho que viveu até os 180 anos. Não que eu queira viver até os 180 anos, tá? Não é essa a minha intenção. Mas você vai ler a Bíblia e você vê que Moisés viveu a vida inteira com vigor, com energia, liderando um povo. Aí você vê que Daniel foi para a cova dos leões, tinha mais de 80. E você vê a quantidade de coisas que acontecem na vida daquelas pessoas e tal. E aí eu me lembro de pensar assim, o que eu quero da minha vida está errado. Porque se o que eu quero da minha vida só dá para eu viver quando eu tenho 20 ou 30 anos, está errado. Está errado. O que eu tenho que querer da minha vida é o que dá para viver a vida toda. Seja em casal, seja profissionalmente, seja na sua saúde, seja como for. Você começa a ser confrontado com as coisas que são colocadas diante de você. E você precisa sempre decidir se você vai viver de acordo com o mundo ou se você vai viver de acordo com Deus. E aí Deus começa a dizer assim, eu vou te exaltar, mas eu vou te exaltar na minha hora. E para você ser exaltado, você tem que se humilhar diante de mim. E cara, vou te contar uma coisa. Se Deus tem um plano na tua vida, e Ele vai realizar aquele plano na tua vida, e para Ele realizar aquele plano na tua vida, Ele tem que te humilhar para você se quebrantar, Ele vai fazer isso. Com ou sem a sua ajuda. Porque às vezes você não ajuda. Às vezes você vai contra o que Ele quer fazer. E aí essa humilhação dói mais. Porque o humilhar-se diante de Deus é diferente do humilhar-se diante do homem. Humilhar diante do homem é você sentir que aquela pessoa está te fazendo mal, inclusive. Você foi humilhado, você foi maltratado, você foi desrespeitado. Humilhar-se diante de Deus é entender que você não consegue fazer absolutamente nada sem Deus. Nada. Não existe nada na tua vida que você queira alcançar que seja do plano de Deus que você alcança sem Deus. Não tem como. E se você tenta alcançar sem Deus, você vai cair. Porque Deus precisa trabalhar a sua soberba, inclusive. Provérbios diz que a soberba vem antes da queda. Quem é soberbo vai cair. A soberba precede a queda. Então, se você acha que com a força do teu braço você consegue fazer coisa demais, segundo Paulo, você já caiu e nem percebeu. Porque é isso que Paulo escreve. Você já caiu e você nem percebeu. E às vezes a gente cai, e a gente é quebrantado, e a gente é destroçado, e a gente é trabalhado no nosso ego, e o nosso ego vira pó. E a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a crescer, a gente tem que aprender a juntar os cacos, a gente tem que aprender a seguir em frente, e você se chateia, que você fala, não precisava estar passando por isso. Mas precisava, porque esse é quem Deus quer que você seja. Humilde de coração. Essa pessoa que é trabalhada, que olha para o outro com empatia, que olha para o outro com amor, que transborda perdão, amor, piedade, mansidão, domínio próprio. É isso que Deus espera. Mas nenhum de nós é capaz de fazer isso sem o agir de Deus na nossa vida. E enquanto a gente está sendo trabalhado, a gente acha ruim e chama de deserto e de provação. Porque a gente fica muito chateado. Porque a gente não queria passar por isso. A gente só queria chegar no pódio. A gente só queria ser abençoado. A gente só queria estar acima dos outros. E ninguém olha para quem está atrás, inclusive, né? Você não anda na rua e olha uma pessoa que tem muito menos que você e pensa, nossa, como eu sou abençoado. Não, você vê a Lamborghini do cara que está na rua e você pensa, meu Deus, eu nunca vou ter uma dessa. E você precisa trabalhar isso dentro de você. Você não é o que você tem. Você é o que tem dentro do teu coração. E Deus precisa que você seja trabalhado nisso. E Ele vai trabalhando a tua humildade. E Ele vai quebrando o teu ego. Existe um livro que chama O Ego é Seu Pior Inimigo. É interessante porque é uma grande verdade. Quanto maior é o teu ego, é pior, é maior a tua queda. Maior é a tua queda, porque você começa a achar que você pode coisas demais. E eu já tive esse momento da minha vida de achar que tudo que eu botava a mão dava certo, que qualquer coisa que eu fazia dava certo, até Deus começar a fazer em determinado momento da minha vida com que tudo que eu colocasse a mão desse errado.
Não era uma coisa ou outra, era tudo. Tudo que eu botava a mão dava errado. Eu acho que se eu fosse fazer uma vitamina, ela ia estragar. Porque, assim, tudo que eu botava a mão dava errado. Porque eu achava que tudo que eu botava a mão dava certo. Porque eu me achava muito inteligente, eu achava muito capaz, e eu pensava, nossa, olha só de onde eu vim, olha as coisas que eu construí, olha o que eu fiz e tal. Por que eu falo de mim, gente? Porque quando eu falo de mim, talvez você pense, isso serve para mim também. É melhor do que eu apontar o dedo para você e falar assim, porque você achava. Sabe? Então é melhor eu falar de mim, mas é mais fácil, tá? Porque aí às vezes te incomoda menos, você pensa, pô, eu sou que nem o pastor. Eu também fico achando que eu sou demais, tal, mas Deus vai e te derruba. E Deus te derruba para te mostrar que você é fraco, para te mostrar que você tem que estar debaixo das asas dele, cuidado por ele, que é assim que ele quer você. E que quando você entrega a ele cegamente, ele te leva num lugar muito melhor do que você tinha imaginado. Porque essas são as grandes coisas de Deus. Eu demorei para aprender isso na minha vida cristã. Que Deus, quando ele quer uma coisa de você, ele quer que você faça porque ele quer. Mas quando você faz, ele te entrega uma coisa muito melhor. Ele te entrega algo maior, algo mais abençoado. Mas ele não quer que você faça para receber o algo maior e mais abençoado. Ele quer que você faça porque ele espera isso de você. Ele espera que você seja bom, ele espera que você tenha mansidão, ele espera que você entenda que você não consegue nada sem ele. Ele espera isso de você. E ele te entrega coisas grandes, porque você entregou para ele teu coração, porque você entregou para ele o teu ego, porque você entregou para ele quem você é. Você foi destruído e feito de novo, e você é feito um vaso muito melhor. E aí ele exalta no tempo dele. E sabe por que eu estou te falando que Deus exalta no tempo dele? Porque não interessa qual idade que você tenha hoje, não interessa. Se Deus quiser, você pode viver mais do que o dobro do que você já viveu. Porque a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que viveram mais do que o dobro do que você já viveu. Tá? E não é só isso. Deus pode fazer com que um ano da sua vida seja tão repleto de bênçãos, tão cuidado por Deus, que valha 10 anos daquilo que você passou em dor. Porque esse é o Deus que é dono do tempo também. E ele te exalta no tempo dele, do jeito dele. E às vezes você pode pensar, mas demorou demais eu aprender. Demora, às vezes a gente é meio burro mesmo, eu também sou assim. Tem hora que os meus aprendizados também são mais longos. E aí tudo que eu posso fazer é me colocar na presença de Deus e falar, Pai, mostra logo o que eu tenho que fazer diferente. Será que eu sou tão burro que eu não entendi o que eu preciso mudar? Mostra, Pai, mostra para mim. Mas uma coisa eu já entendi, que eu entrego a minha ansiedade para Ele. A minha ansiedade fica na mão dele. Eu não fico mais ansioso pelo que eu não estou vivendo. E mesmo quando eu estou em pedaços, eu imagino Deus está me reconstruindo. De alguma forma, Ele está fazendo um Bruno melhor do que o Bruno que existe hoje. Eu sempre penso sobre isso, falo, caramba, Deus deve estar me levando para um lugar muito legal, porque Ele está me destruindo tanto nesse momento, que eu devo estar aprendendo a ser uma pessoa muito melhor. E aí Ele derrama do sobrenatural dele na tua vida. Mas a gente precisa passar por esse processo. E às vezes esse processo é se ajoelhar, pedir perdão, pedir mais perdão, perdoar ainda mais, entender o que tem de errado em você e sair consertando cada pequeno pedaço do que está errado e falar, Pai, eu já consertei tudo o que eu enxerguei, agora mostra mais errado para eu entender ainda mais. E Ele vai te transformando, e Ele vai te mudando. E é interessante porque Ele diz que para você ser abençoado no muito, Ele te prova no pouco. Ele coloca você no pouco para poder entender. Né? Mas às vezes Ele também te coloca no muito e tira esse muito. Que é para você entender que aquilo também não vale de nada. Que não é o que Ele coloca na tua mão, não é o que Ele tira, é como Ele faz. Porque a gente vai aprendendo que o importante é a nossa caminhada com Deus todos os dias. E Ele vai transformando. Sabe? E Ele quer que você se humilhe a ponto de pedir. E o pedir é compreender que com Ele você pode, sem Ele você não pode. Sabe? É interessante quando o povo de Deus chegou na Terra Prometida, eles chegaram rápido, sabe? Eles atravessaram rápido o deserto. E eles chegaram lá na Terra Prometida. E aí Moisés mandou alguns espias, né, algumas pessoas para visitarem e verem o que tinha naquela terra. Todos voltaram dizendo que tinham gigantes e que eles não iam conseguir lutar contra aquele povo.
né? E que Deus tinha mandado eles para um lugar onde eles iam ser derrotados, que eles preferiam ser escravos no Egito. E 2 disseram: a terra é sensacional, tem de tudo, tudo que você planta dá, é abençoado, tal. Tem uns gigantes lá, mas Deus vai colocar eles debaixo dos nossos pés. É diferente a maneira como enxerga, né? E aí o que foi que Deus fez? Fez com que eles voltassem, se perdessem e ficassem 40 anos atravessando o deserto, até morrer todo mundo, ficar só aqueles 2 que entraram na terra prometida junto com os outros que nasceram depois. Porque aqueles creram, né? Sabe por que os outros não se humilharam? Porque eles não entenderam que com Deus eles eram capazes. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Porque não é só você achar que você consegue com a força do teu braço. É você compreender que você consegue com Deus. E não consegue com a força do teu braço. Eles só entenderam que eles só eram capazes de fazer na vida o que eles conseguiam fazer com a força do braço deles. E que se eles não davam conta, eles precisavam ir embora. Eles não entenderam que Deus é o Deus do sobrenatural. Que Ele faz na tua vida mais do que você dá conta de fazer. Eu, esse ano, indiquei para um monte de gente um livro que chama Persiga o Seu Leão, né? Um monte de gente que eu conheço leu ele e tal. O que foi que ele mexeu tanto comigo assim para eu indicar para muitas pessoas? Que ele diz assim que os seus sonhos têm que ser tão grandes que eles só são possíveis serem realizados com a ajuda de Deus. Senão você está sonhando pequeno, está diminuindo o tamanho do teu Deus. Eu gosto do jeito que ele fala sobre isso, sabe? Porque significa que você só consegue ir com Deus. Sozinho, você está diminuindo o tamanho de Deus. Você está dizendo que Deus não consegue por você. E tudo que Deus quer que você faça é se humilhe. E é humilhar com amor, porque Deus é tão amável que o humilhar dele é diferente do humilhar da gente. Ele quer que você se entregue para ele. E aí ele diz assim, olha só, em Mateus 7, ele fala assim, Mateus 7, 8, porque aquele que pede, recebe. Porque a pessoa que pede já está quebrantada. Ela já entregou diante de Deus. Mas não é pedir, está orando e fala assim, pai, me dá isso aí. Não é assim. É entregar o teu coração e colocar ele diante de Deus e abri-lo diante de Deus. E aí lá em Mateus diz assim, e é Jesus dizendo, aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta abrirá para ele. E quem dentre vocês é homem que se o seu filho pedir pão, vai dar uma pedra? Ele está dizendo, você que é homem, se o seu filho pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se você pedir um peixe, vai dar uma serpente. Ele fala, se vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o seu pai que está nos céus dá bens àqueles que pedem. Ele está dizendo, olha só, seu pai é melhor do que você como pai. E você como pai dá o que seu filho pede. E você tem esse coração que dá quando seu filho pede algo. Por que Deus, que é um pai muito melhor, que está nos céus, não te daria? Então por que ele não te dá hoje? Porque às vezes você está passando por determinada dificuldade e ele não te dá hoje. Porque ele precisa trabalhar você para receber o que ele tem para dar para você. Porque ele precisa transformar você na pessoa que vai receber aquilo que ele quer te dar. E é esse o pensamento que eu tenho quando eu estou sendo trabalhado. Eu penso, o Bruno do futuro deve ser um cara massa. Porque Deus está mudando. Está transformando o Bruno de hoje, deve ser um cara muito legal. Porque ele vai receber bênçãos de Deus que eu não estou recebendo. Não sei se ele é massa, mas ele é maior que eu. Porque eu não cheguei lá ainda, eu ainda não estou preparado para receber as bênçãos que ele quer me dar. Só penso, olha que legal, Deus vai me dar bênção dupla, porque ele vai me transformar numa pessoa melhor e eu ainda vou receber aquilo que ele tem para mim. Porque quando ele te dá aquilo, é quando você não precisa mais daquilo. Ah, o que você está procurando às vezes é uma bênção financeira. Deixa eu te falar, Deus vai te dar quando os propósitos das finanças abençoadas na tua vida forem outros. Quando for para você transbordar na vida das outras pessoas, para você ajudar quem está ao teu redor, para você poder realmente transbordar. Eu costumo dizer que bênção financeira é que nem um rio que você não pode represar. Você tem que deixar passar, passa e transborda pelas margens e abençoa a vida das outras pessoas, e Deus cuida, e Deus abre portas onde você nem imagina. E você ajuda, e ajuda, e ajuda, e às vezes portas abrem, às vezes portas não abrem, mas você não ajuda para as portas se abrirem. Você não abençoa para as portas se abrirem. Você só quer ser usado por Deus. Ter temor a Deus não é ter medo de Deus. Às vezes as pessoas confundem isso. Temor a Deus
é ter um respeito tão profundo que você tem medo de desagradar a Deus. É isso que você não quer fazer. Você tem um respeito profundo. E aí, quando você começa a entender o que desagrada a Deus, você se transforma numa pessoa melhor. Porque Deus se desagrada de você ser mesquinho, de você ser mal, de você olhar para o outro com desprezo, de achar que você é melhor que outra pessoa. E Deus se desagrada dessas coisas. E não é porque você tem medo de Deus que você tem que ser transformado. É porque você tem temor. É porque Deus quer que você seja melhor e você não quer incomodar a Deus. E olha, tem um salmo que eu gosto de falar desse salmo porque mesmo quem não conhece a Bíblia conhece esse salmo. Então é bom que eu falo a língua universal, que é o Salmo 91, né? Também tem o Salmo 93. Olha só o que Deus fala quando você coloca ele para cuidar de você. Porque o Salmo 91 começa dizendo que você precisa habitar a casa de Deus e que você vai ser cuidado debaixo das asas dele, né? Diz, se você estiver na casa de Deus, você está sendo cuidado debaixo das asas dele. Ou seja, você entendeu que você não é mais o bam, você não é mais a bam, você não é a pessoa que vence pela força do seu braço, você é uma pessoa que só vence com a ajuda de Deus, e ele cuida. E ele começa a realizar o plano dele, que é diferente do teu. O plano dele é diferente do teu. Aonde você queria estar é diferente de onde Deus quer que você esteja. O plano dele é melhor do que o teu. Você só não sabe disso ainda, mas o plano dele é melhor do que o teu. Só que ele diz assim lá no Salmo 91, e eu coloquei na Nova Linguagem. Diz assim, ó, você fez do Senhor o seu protetor. Ou seja, você transformou Deus naquele que te protege. E do Altíssimo seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. E a violência não chegará perto da tua casa. Deus vai mandar que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão te segurar com as mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os seus pés você vai esmagar leões e cobras, leões furiosos e serpentes venenosas. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu lhe responderei. Estarei com ele nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. E eu acho legal porque ele diz assim ainda no final, porque você tem muitos anos de vida próspera, tá? Que ele fala assim, como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Tudo aquilo que você já viveu de tristezas, Deus tem coisas muito maiores. Deus tem coisas muito melhores, porque os planos dele são maiores do que os seus. Os planos dele são melhores do que os seus, são mais profundos do que os seus. E o que eu acho mais incrível nos planos de Deus é que eles são tão perfeitos que eles te abençoam além do que você imaginou ser abençoado e ainda te usam para abençoar todo mundo que está ao teu redor, além do que você imaginou que pudesse ser usado. E ele pega aquilo que você já foi ferido e transforma no seu troféu de guerra, que é onde você compreende o outro, tem aceitação pelo outro, empatia pelo outro, e cuida do outro, estende a mão e fala, irmão, irmã, eu já passei por isso. Eu sei como é. Me dá tua mão que eu vou te ajudar a chegar do outro lado. Porque ele pega aquilo que você passou de dificuldade. E cada um de nós é um ser único. Você tem uma impressão digital única. Você tem um jeito único que Deus trabalhou para você ser. Vocês já repararam, quando começa o louvor, eu vou ali para o cantinho para não atrapalhar o louvor. Porque senão, digamos que eu daria uma atrapalhada. Eles estavam falando no grupo do WhatsApp, perguntando, quem vai ajudar isso, quem vai ajudar aquilo? Ninguém estava falando, eu falei, tá certo, deixa que eu danço e canto. E aí começaram a se oferecer, não, eu vou. Eu fui pelo menos servir de estímulo para que eles pudessem se oferecer. Mas cada um de nós é usado de uma maneira diferente. Nós estávamos falando sobre dons esses dias, eu e Tati. Vai virar uma pregação em algum momento, né? E no dia da ceia, né? Vai virar pregação, né? Inclusive eu estava dizendo para a Tati que tem uma única coisa que a gente nunca fez nessa igreja, que é pregar juntos. Porque a gente faz estudo bíblico juntos, a gente faz casados para sempre juntos,
E a gente prega na internet juntos, né, por meio do Mentalidade Cristã, mas a gente nunca veio pregar na igreja juntos. Eu falei, amor, uma hora a gente tem que subir e pregar juntos, para mostrar para as pessoas como é que é pregar em casal, porque a gente casa os outros juntos. Esses dias a gente estava casando a Karine e o Bindes. Aliás, aqui nessa igreja eu casei a Karine e o Bindes, o Célio e a Rose, o Zé e a Laís. Se quiser casar, tô aqui, é só falar comigo. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é casar os outros. Porque eu sei o tanto que casamento abençoado abençoa todo mundo ao redor, né? E olha, até isso é legal Deus usar cada um de nós em alguma coisa. Existem pessoas que são ótimas para ir para a rua e falar para os outros de Deus. Eu não sou essa pessoa. Você não vai me ver falando de Deus na rua ali, para um, para outro, na esquina e tal. Mas eu sou aquela pessoa que abre a minha casa para falar de Deus. Também tem o seu valor. Então cada um de nós é usado de um jeito diferente. Mas o que Deus quer fazer com você é que o plano que Ele tem abençoe os outros. E o jeito que Ele te abençoa é muito mais do que você pensou. É muito além do que você sonhou. Porque você enxerga A e B. Você enxerga a situação ruim que você se encontra em determinada coisa na tua vida e a situação sem aquilo, com aquilo resolvido. Mas Deus tem uma coisa muito melhor. E aquilo, para se realizar, precisa que você passe pela situação ruim para Ele te transformar numa pessoa melhor. Sabe? É o que eu estava falando um dia desses. Não sei até se foi aqui na igreja, se foi lá no estudo bíblico, né? Que os únicos que acreditavam que uma lagarta pudesse voar um dia eram as borboletas. Ninguém mais acredita que uma lagarta pode voar, só as borboletas. Só que para a lagarta voar, ela precisa virar casulo. E casulo, para os outros bichos, parece prisão, parece morte, parece um monte de coisa, menos preparação para a vitória. Ninguém mais acha isso. Só quem já virou borboleta. Só quem já voou. E é por isso que você vai conseguir entender lá na frente, quando alguém estiver passando por isso que você está passando agora, e você vai dizer, calma aí, já já você vai voar. Logo, logo. Esse casulo aí, que parece derrota, é para fazer você voar. Essa tempestade que você está passando é para te ensinar a velejar. Esse deserto que você está caminhando é para te ensinar a correr. E você vai velejar, você vai correr, você vai voar com aquelas pessoas que passarem por isso também. Porque outras pessoas também passarão por isso. Só que quando você está lá, entrando no casulo, preso, sem se movimentar, tudo que você pensa é, como eu queria ser lagarta fora desse casulo de novo. Ai, como eu queria sair daqui e voltar a ser lagarta e andar em cada canto. Você nunca pensa, Deus está me transformando em algo que vai voar. Você só pensa, queria sair daqui. Ô Pai, me livra disso. Senhor, me tira desse sufoco. Quebra isso que eu estou passando, Senhor. Que eu possa voltar a ser como eu era antes, eu era tão feliz. E Deus fala, tem uma coisa tão melhor para você, tão maior, tão mais completa, eu quero te usar tanto mais. Se humilha, que Deus vai te exaltar na hora certa. Eu quero finalizar com você lendo um versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou ler de novo para você entender o que Deus está fazendo na tua vida. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Guarda esse versículo toda vez que você estiver sofrendo e você não sabe qual é o plano de Deus na tua vida. Vai lá em 1 Coríntios 2 e 9 e você vai entender o que Deus está fazendo. Você vai entender o que Deus está preparando na tua vida. Porque não é fácil passar por esse processo. Mas na hora que a gente se humilha do jeito certo, Deus abençoa. E os planos dele são muito maiores do que os nossos. Muito maiores. Eu queria te pedir para ficar de pé, para a gente poder fazer uma oração e eu orar por você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor falou com cada um de nós hoje. Quero te pedir que essa palavra frutifique dentro de nós, nos transforme em pessoas melhores. Que nós possamos saber que só conseguimos com o Senhor, não pela força do nosso braço. Transforme em nós o que tiver que ser transformado, Senhor, seja o nosso ego, a nossa soberba,
nossa altivez, Senhor, transforma, que nós sejamos seus, com o nosso pensamento cativo aos pensamentos de Cristo, nosso coração entregue a Ti. Transforma o que tiver que ser transformado em cada um de nós, que nós possamos ser usados por Ti, que os Seus planos, que são maiores e melhores, mais completos, se realizem na vida de cada um de nós, Pai. E eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.